Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Ah, Na última aula, a gente discutiu sobre equilíbrio, né, também. E hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre equilíbrio, tá? Só que hoje a gente vai tratar de equilíbrio estático dos sólidos. Na aula anterior, a gente falou também de equilíbrio estático, só que foi equilíbrio estático dos fluidos, que a priori, né, se eles entravam nos líquidos e ou gases. Então, a gente estudou equilíbrio estático dos fluidos. Fluidos, conforme a gente tinha mencionado, seriam os líquidos e ou gases. Hoje a gente vai estudar, né, o equilíbrio estático novamente, só que o equilíbrio estático dos sólidos. Então, lá, o que a gente viu no equilíbrio estático dos fluidos? Densidade, pressão, empuxo, peso real, peso aparente, as forças que atuam no corpo que faz com que este, por sua vez, fique ou não em equilíbrio. E se a gente for, né, parar para pensar, a gente vai ter que recapitular o que a gente já tinha estudado anteriormente com relação ao conceito de equilíbrio, que lá nas leis de Newton, antes da gente discutir, né, os três princípios de Newton, que trata-se da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação, né, a gente teve que primeiro saber o que era força. Por quê? O equilíbrio de um corpo, ele só existe se o somatório das forças que atuam sobre esse corpo for nula, isto é, se o somatório dessas forças for igual a zero, a força resultante é zero. Nós vimos que força resultante é o resultado de duas ou mais forças que atuam sobre um corpo. Pode ser uma também, se caso ocorrer, porém, sendo uma única força, a força resultante é a própria força aplicada. Isso se tratando de forças internas, não as forças externas, que seriam as forças de peso normal, essas forças que atuam diretamente sobre o corpo. Então, equilíbrio tem uma ligação direta com força. Então, o corpo ele está em equilíbrio quando o somatório das forças for nulo. Daí foi necessário, né, que a gente desvendasse o que era força. E conforme a gente mencionou lá nas leis de Newton, a gente definiu força como um agente físico que tem capacidade de fazer três coisas no corpo: movimentar, parar e ou deformá-lo. Então, se tiver a capacidade de movimentar o corpo, se tiver a capacidade de movimentar, deformar ou parar um corpo, a gente julga que este corpo sofreu a ação de uma resultante de forças. Então, força tem que acontecer uma dessas três coisas. Mais adiante, né, a gente estudou energia, né, trabalho, e aí a gente viu que nem toda força resulta em um trabalho, mas que para que haja trabalho, necessariamente tem que haver a aplicação de uma resultante de força. Então, isso tudo a gente já tinha falado, a gente já tinha mencionado nas aulas anteriores, e aí a gente vai, né, para o equilíbrio estático dos sólidos. Então, a gente tem que manter, conforme aqui dá para ver pela tela, né, pela imagem, esse corpo aqui está em equilíbrio, porque o somatório de forças que atua sobre ele é zero, é nulo. Então, a força resultante é igual a zero. Partindo desse pressuposto, né, a gente, para entender este conceito anterior aqui do equilíbrio estático dos fluidos, se faz necessário que a gente entenda duas coisas. Quais são essas duas coisas? A primeira, né, o que o equilíbrio estático dos sólidos faz? Ele estuda o equilíbrio dos corpos em repouso. O próprio nome já diz tudo. Equilíbrio estático. Equilíbrio somatório das forças é nulo. E estático é quando esse equilíbrio ocorre em decorrência do corpo estar em repouso. Haja vista que, né, nas leis de Newton, a gente falou que temos duas formas de haver equilíbrio. Uma é quando ocorre o equilíbrio estático, que é o que interessa para a gente agora, e a outra é que ocorre quando o equilíbrio ele é dinâmico, né? E nós vimos que isso é possível se a gente tiver uma velocidade constante, né, e o corpo estará em equilíbrio, né? No entanto,
a força não se alterará, porque a gente vai manter a velocidade a mesma. Se a gente alterar a velocidade, ou seja, aumentando-a ou diminuindo-a, a gente não vai ter mais um equilíbrio estático nesse caso, porque vai estar havendo a ação de uma força externa. Então, a gente precisa saber a priori, né, esse equilíbrio estático dos corpos em repouso, e a gente tem que recapitular, né, o primeiro princípio de Newton. Se a gente parar para pensar aqui, antes da gente enunciar o primeiro princípio de Newton, a gente analisar essa maçã sobre uma mesa, todos nós podemos observar que essa massa ela tem duas condições. Ela está em repouso, porque a velocidade que está atuando sobre ela é zero, é nula. Então, quando a velocidade é zero, o corpo está parado, ele está em repouso. E além desse corpo estar em repouso, ele também está em equilíbrio. Porque haja vista que a maçã está apoiada sobre a mesa, então se tem uma superfície de apoio, vai existir uma reação do peso, que a gente denomina essa reação como sendo força normal. E, obviamente, sempre vai existir a força de atração ao centro da Terra, que é a denominada força-peso. Essa força-peso é sempre vertical para baixo. Como a mesa ficou apoiada sobre a mesa, ela não está flutuando nem afundando a mesa, a gente pode garantir que essas duas forças elas têm mesma intensidade, mesma direção, que no caso é vertical a vertical, porém elas estão em sentidos opostos. E conforme nós vimos lá na segunda lei de Newton, como que a gente define força resultante? Se as forças estiverem atuando na mesma direção e no mesmo sentido, para a gente saber qual é a força resultante, basta somá-las. Se a gente tiver essa situação descritiva aqui agora, onde a gente vai ter mesma direção, porém sentidos opostos, a força resultante vai ser a diferença entre elas, uma menos a outra. Como as duas são iguais, a gente pode garantir que o corpo está em equilíbrio, porque a força resultante é zero. Ok? E a gente teve uma outra situação onde os dois princípios aqui que a gente mencionou agora estavam na mesma direção, mas existe a possibilidade de estar na mesma direção, porém em sentidos opostos. Ó, podem estar aqui nos dois casos, estavam na mesma direção e no mesmo sentido, ou na mesma direção e sentido oposto. O que eu quero mencionar com isso? Que há a probabilidade de as forças estar sendo atuadas na mesma direção, porém em direções e sentidos opostos. Aí a gente vai ter aquela ideia lá de que a força resultante é igual a raiz quadrada do somatório do quadrado das forças que estão atuando. Ok? Então, partindo desse pressuposto que a gente já saiba o que é força, né, e a gente já sabe de fato o que é, né, um agente físico capaz de parar, movimentar ou deformar um corpo. Então, se a gente sabe o que é, agora a gente pode classificar os tipos de corpos. Tem dois tipos de corpos. Tem o corpo que é o ponto material e tem um chamado corpo extenso. O que difere os dois corpos, né? A classificação desses dois corpos. No caso do ponto material, existe translação, no entanto, não existe rotação. Já no caso do corpo extenso, que é o que a gente vai estudar agora, existe translação e existe também rotação. Aqui no ponto material, que foi a que a gente estudou, conforme a gente pode ver até com essa mesinha aqui, ela pode sofrer translação, mas ela não sofre rotação. Então, o que a gente vai estudar no equilíbrio estático dos sólidos agora vai ser o equilíbrio estático dos sólidos em corpos extensos, que é onde há translação e onde há rotação. Então, aqui a gente vai definir o que é um equilíbrio na translação e o que é um equilíbrio na rotação. Aqui na translação foi o que a gente já estudou lá no enunciados de Newton, né, nas leis de Newton, que foi onde pode haver translação, mas não vai estar havendo rotação. Como assim? A gente tem um corpo, que esse corpo aqui é um ponto material, tá? Ele vai sofrer a ação de duas forças. Essas duas forças, elas nessa tela aqui, elas estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, a resultante que vai atuar sobre elas é uma menos a outra.
como que a gente julga quem menos quem? A gente pode optar por duas formas, fazendo sempre a maior menos a menor, ou simplesmente colocando a diferença entre essas forças em módulo, que nós vimos que se der um sinal negativo, a gente tira do módulo como sendo um valor positivo. Então, né, se as forças têm mesma intensidade, a resultante entre elas é nula, porque elas vão estar na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo valor, isto é, uma mesma intensidade. Suponha que a força 1 vale 10 newton e a força 2 vale 10 newton. Quando a gente fazer a resultante entre elas, vai ser F1 menos F2, que dá zero, ou F2 menos F1, que também dá zero, porque nós vimos que as duas forças são iguais. Caso isso não ocorra, tá? Caso isso não ocorra, que essa força 1 seja maior do que a 2, então vai ser F1 menos F2. Só que se isso acontecer, a gente não vai ter equilíbrio. Para ter equilíbrio, obrigatoriamente, a gente tem que ter que as duas forças estejam atuando na mesma direção, com a mesma intensidade, porém em sentido oposto. Então, aqui a gente colocou, né, que a condição de equilíbrio de um corpo, seja esse corpo na translação, seja esse corpo na rotação, é que o somatório das forças que atuam sobre ele é zero. Só que no equilíbrio de rotação, a gente vai ver que não vai ser somatório da força, e sim o somatório do momento, que é o que interessa aqui para a gente agora. Então, tá. Vimos, né, que o exemplo anterior é um equilíbrio na translação, e agora a gente vai ver o equilíbrio de rotação, que a gente denomina esse equilíbrio como sendo um momento de uma força. Então, aqui tem uma pergunta ao lado: como é possível solucionar esse problema? Qual que seria o problema? Imaginemos, né, que a gente não tenha o princípio de Pascal. Lembram lá do princípio de Pascal? Sempre quando aparece a palavra hidráulica, né? Onde transfere o líquido a uma mesma pressão em pontos distintos, a uma mesma altura, onde vai ocorrer uma mesma realização de um trabalho, porém utilizando-se de menor força. Então, imagine que a gente não tem um princípio de Pascal aqui ainda. E que a gente necessite de girar essa chave aqui. Ó. Essa chave é como se fosse aquela chave de boca, e aqui é um parafuso da roda de um carro. Então, o pneu do carro furou, a gente precisa trocar. Coloca o macaco mecânico, que não é o macaco hidráulico, que é aquele que facilitaria muito a nossa vida. Então, colocou ali o macaco mecânico, suspendeu o carro, e aí a gente pretende girar o parafuso da roda do carro para que a gente possa vir a fazer a troca. Então, aplica-se uma força tremenda. A chave é esse tamanho todo. Então, a gente aperta bem firme, bem firme mesmo, e aí a gente vai perceber que o parafuso não girou. Uma outra solução, né, que é muito comum as pessoas fazerem, a pessoa girou com a mão aqui e não conseguiu porque está muito apertada. A pessoa pega e sobe aqui em cima e tenta apertar com o pé para baixo, colocando todo o peso do corpo sobre a chave, ou seja, aumentando a força que estava aplicando. Mas mesmo assim, mesmo pisando sobre a chave, o parafuso ainda não destravou, tá? Não girou. Como que vocês, como alunos, tentariam resolver essa situação, esse problema? O que vocês fariam para isso, para melhorar essa situação? Vocês fariam alguma coisa? Não faria nada? Deixaria do jeito que está? Chamaria uma outra pessoa para ajudar a aplicar uma força? O que um de vocês fariam aí nessa situação? Ou não faria nada, ligaria para o pai ou para a mãe, né? Para uma que vocês não poderiam estar dirigindo, né? A maioria. Mas vamos supor que ocorreu. Então, ligar para a mãe é fora de cogitação. Qual que é o primeiro passo a se fazer aí? Vou melhorar aí dando uma dica. Se eu exercer essa mesma força aqui, ó, nesse ponto aqui, vamos chamar esse ponto de ponto P, vai ser
a probabilidade de eu conseguir girar o parafuso maior ou menor do que na situação que está em tela? Se a gente colocar, exercer essa mesma força aqui, ó, no ponto P ao invés do ponto X, a gente vai querer exercer no ponto P. É mais provável que eu obtenha êxito ou que eu não tenha êxito nenhum com essa situação? Eu acho que não tenha êxito. Não teria êxito nenhum. Por quê? Repare o seguinte, eu estou nessa extremidade aqui, no limite da chave, e eu estou aplicando a força máxima possível, eu não estou conseguindo girar. Se eu diminuir essa distância aqui, eu vou fazer com que a força tenha que ser ainda maior. Mas se com a força que eu estou aplicando aqui eu não estou conseguindo, é bem provável que eu não vou conseguir aumentar a força nesse ponto. Então, realmente, não vai obter êxito nenhum. Então, através desse exemplo, o que a gente poderia fazer para que a gente consiga girar esse parafuso? Se eu cheguei para dentro aqui, eu não tive êxito. Então, qual que é uma outra opção? Chegar para fora. Uai, mas a chave terminou aqui. Como é que eu vou chegar para fora? Aí entra, né, a nossa próxima tela. Se a força, eu tinha o limite da chave, que a chave tem essa distância aqui, ó. Eu tenho esse limite aqui. E eu estou aplicando a força no máximo, no ponto mais distinto possível da cabeça do parafuso. E eu não estou conseguindo fazer o giro, por quê? Reparem que agora nós estamos falando de equilíbrio de rotação. Então, rotação eu tenho que fazer com que haja um giro. Então, qual que é a opção? A gente pega um cano, né? Introduz esse cano dentro da chave, e aí, ao invés de eu exercer a força aqui, ó, eu posso exercer a força um pouco mais afastado. Tem que tomar um certo cuidado, tá, gente? Que aqui tem que ser um cano, né? Bem provável que seja de ferro, algo que suporte o peso. Então, colocamos o cano lá um pouco aqui dentro, aqui, só para que haja encaixe, e a gente aplica uma força um pouco mais afastada. Então, apliquei uma força aqui, ó. Essa mesma força que estava sendo aplicada foi aplicada do lado de cá. Aí a gente vai obter o êxito, vai haver o giro. Então, se houve o giro, por causa do momento que da força aplicada, houve o que a gente chama de equilíbrio de rotação. Então, qual seria a ideia convincente? Aumentar o braço da chave. Se eu aumento o braço da chave, eu estou aumentando a distância do limite dessa chave até onde ocorre do parafuso estar presente. Então, aqui eu tinha essa distância. Se eu aplico uma força aqui, eu vou ter uma distância ainda maior. Então, o momento ele é calculado como força vezes deslocamento. O que eu fiz nesse caso aqui? Quando eu cheguei a chave para dentro, eu diminuí o momento da força. Mas quando eu cheguei a chave para fora, eu aumentei o momento da força. Ou seja, o momento é o que vai proporcionar o êxito em fazer o giro dessa chave. Ok? Então, esse equilíbrio de rotação tem que haver giro. E esse giro ocorre através do momento de uma força qualquer. Então, né, equilíbrio de rotação ainda. Supõe-se, tá, que essa barra aí seja o cabo da chave. Então, a gente vai aplicar uma força nesse ponto aqui. E desse ponto aplicado até o limite, a gente tem a distância total da barra. Então, para que haja momento de uma força, primeira coisa, gente, eu posso aplicar uma força, essa força ela tem um deslocamento qualquer, mas assim como a gente estudou lá no trabalho, eu aplico uma força, mas a força não resulta em um deslocamento, nós vimos que não houve realização de trabalho. Apenas houve o quê? Houve a ação de uma força. Esse momento de uma força e o trabalho da força é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto que como que se calcula trabalho representado pela letra tal? É igual a força vezes deslocamento. Como que calcula o momento de uma força? Também é força vezes deslocamento. Mas, professor, então por que eu não posso falar que momento é trabalho? Em tese é. Mas o que diferencia o momento do trabalho em questão? É que para que haja momento, tem que haver giro. Então, momento, existe a necessidade de giro.
trabalho, existe simplesmente a necessidade de deslocamento, independente para onde que vai deslocar. Então, em outras palavras, a gente poderia, né, retratar que trabalho e momento é basicamente a mesma coisa. Beleza? Então, para que haja momento de uma força, tem que, o nome já fala, é momento de uma força. Tem que haver a ação de uma força e essa força tem que provocar no corpo um deslocamento. Só que é um deslocamento com um determinado giro. Lá no trabalho, não. Eu tinha, né, essa caixinha, se eu empurro ela para frente, eu realizei trabalho. Porque eu apliquei uma força e essa força resultou em um deslocamento. Mas eu não tive momento. Agora, se eu pego essa chave e aplico uma força, né, e ela gira ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, vai depender para onde eu vou estar aplicando a força, vai haver esse momento. Então, o que é o momento de uma força? É uma grandeza física ligada à capacidade de giro. Se não houver giro, não há momento. Então, é a capacidade de giro de um corpo que depende da intensidade da força e da sua distância ao ponto onde ocorre rotação. Então, eu quero, com relação a um ponto X aqui, o meu momento vai ser em relação ao ponto X. Em tese, mede o poder de giro de uma força. Então, o que é momento de uma força? É o poder de giro. Como que se calcula o momento? É igual que se calcula trabalho. Força vezes deslocamento. Qual que é o diferencial? É que no momento tem que haver giro. Então, no sistema internacional, a UM, unidade de medida de momento, é Newton vezes metro. Da mesma forma que era a unidade de medida de trabalho, mas trabalho, Newton vezes metro é a mesma coisa que Joule. Então, força é dada em Newton, deslocamento é dado em metro. Então, é Newton vezes metro, e não Newton por metro. Ok? Entendido o que é momento de uma força? Sim. Sim? Ok. Então, é só um momento. Aqui, é só um momento de momento. O momento de uma força ainda, tá? Isso está dentro do equilíbrio de rotação. Então, é no caso do corpo extenso. Né? As atribuições dos sinais positivo ou negativo dependerá da força tender a girar o corpo no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se o giro ocorrer no sentido horário, o sinal de momento vai ser negativo. No sentido horário é negativo, é o contrário, tá? E no sentido anti-horário, o momento vai ter sinal positivo. Por que eu tô querendo falar de sinal? Porque se eu estou falando em giro para o sentido horário ou giro no sentido anti-horário, isso só ocorre através da ação de uma força. E nós vimos que a força é sempre uma grandeza positiva. Mas o momento ele pode ter sinal positivo ou sinal negativo. Se o sentido for horário, igual do relógio, negativo. Se o sentido for anti-horário, oposto ao relógio, o momento vai ter sinal positivo. Ok? E aí, só para a gente findar essa primeira etapa aqui de momento, né? Sobre a ação de forças coplanares. Forças coplanares são forças que estão em um mesmo plano. O momento total, M, ou MT, né? Tanto faz, é dado pela soma algébrica dos momentos de cada força. Então, a força é uma força, a soma é uma soma algébrica e não uma soma vetorial. Eu não vou somar os vetores, eu vou somar apenas os valores do momento. Até porque momento depende de força, que é uma grandeza vetorial, mas é uma grandeza escalar. Então, a soma deve ser uma soma algébrica. Então, imaginemos que a gente tenha essa barra, e aí a gente vai tentar, né, fazer momentos em 3 pontos distintos da barra. Vamos chamar aqui de ponto 1, aqui de ponto 2 e aqui de ponto 3. Então, eu quero fazer o giro no ponto 1, eu quero fazer o giro no ponto 2 e eu quero fazer o giro no ponto 3 com relação
ao eixo que eu quero que ocorra o giro. Esse eixo vamos chamar de bolinha vermelha. Então, vai ser o Bzinho. Ok? Então, ó, repare que eu estou aplicando uma força, um F1 aqui, com relação a esse pontinho vermelho, um F2 aqui, com relação a esse pontinho vermelho, e um F3 aqui, com relação a um pontinho vermelho. Nos três momentos, o ponto é o mesmo. Eu quero que ocorra o giro sobre esse ponto vermelho. Então, da força 1 até o pontinho vermelho, eu tenho essa distância 1. Da força 2 até o pontinho vermelho, eu tenho essa distância 2. Da força 3 até esse pontinho vermelho, eu tenho a distância 3. Então, eu sei que existe um momento em 1, eu sei que existe um momento em 2 e eu sei que existe um momento em 3, porque se a força aplicada for suficiente para provocar um giro, existe um momento. Então, vamos trabalhar com a hipótese de que ocorreu o giro, tá? Nas três situações, a gente está trabalhando que isso é possível. Então, eu vou ter o momento 1, o momento 2 e o momento 3. Na questão anterior aqui, nós estávamos tratando do momento de forma separada. O momento aqui, dessa força aplicada com relação a esse pontinho vermelho, e o momento aqui, dessa força aplicada sobre o pontinho vermelho também. Mas, nessa situação descrita aqui agora, a gente quer saber o momento, em três momentos distintos em uma mesma barra. Então, como que vai ser o momento total? O momento total vai ser o momento 1, que é força 1 vezes D1, o momento 2, que é força 2 vezes D2, o momento 3, que é força 3 vezes D3. Só que é notório para todos nós que aparece aqui M1. M1 é F1 vezes D1, mais, que já é da forma, que é somatório, F2 vezes D2, mais F3 vezes D3. Mas ocorre que aparece um sinalzinho de negativo. Não quer dizer que a força é negativa. O que quer dizer isso daqui mesmo? Que no caso, para o momento 1, o giro ele vai tender a ocorrer no sentido horário. Então, se eu aplico a força aqui, a barra vai girar aqui, ó. Opa, a barra vai girar aqui. Então, ela girou no sentido horário. Se é no sentido horário, o momento tem o sinal negativo. Então, vai ser menos F1 vezes D1. Eu poderia até mudar aqui, né? Colocar F1 vezes menos D1, porque a distância pode ser negativa, mas a força não. Mas depois a gente altera isso daqui. Mais, que é um somatório da força. No caso da força 2, se eu aplicar a força para cá, é óbvio que a barra não vai fazer esse movimento. A tendência dela com relação a esse ponto é também girar no sentido horário. Então, o momento 2 vai ser menos sinal, esse sinal, porque o momento é no sentido horário, F2 vezes D2, mais, que é do somatório, até MN, se for a situação, a quantidade de momentos que a gente tiver. Então, mais F3 vezes D3. Reparem que no F3, no momento 3, não ocorreu o quê? O sinalzinho negativo. Por que não ocorreu o sinal negativo? Porque quando se aplicar uma força 3 com relação a esse pontinho vermelho, ela não vai dar essa volta toda aqui no sentido horário, não. A tendência natural aqui é que o meu giro ocorra no sentido anti-horário. E é no sentido anti-horário, então o sinalzinho do momento ele tem um sinal positivo. Então, se ele tem um sinal positivo, não aparece o menos aqui não. Por que que esse daqui apareceu o sinal de menos? Porque o giro vai acontecer aqui, ó. Vup, então ela girou no sentido horário. No F1, vup, ela girou no sentido horário. No F3, não tem como ela girar aqui por fora, ela vai ter que girar no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, então recebe o sinalzinho de positivo. Ok? Se o momento total for nulo, o corpo não girará em torno do polo considerado. Isto é, se o somatório disso aqui tudo der zero, qual que é a garantia que eu tenho? Que a barra não vai girar nem para o sentido horário, nem para o sentido anti-horário. Ok? Para que isso ocorra, né, tem que haver uma compensação. Por exemplo, a distância 1 é maior, mas aí a força 1 teria que ser menor. A distância 2 é maior do que a 3, mas a força 3 teria que ser maior do que a 2. Aí poderia de ocorrer que esse momento resultante, aí, esse momento total, for nulo.
Se o momento total, o momento resultante for nulo, não vai haver giro no sentido horário, nem tampouco no sentido anti-horário. Dúvidas? Pergunta? Belezinha? Belezinha? O que é Se momento? comparar, Oi, pode falar? pode falar. Se comparar isso com a porta, né? Quando você abre a porta, é negativo, quando você fecha, é positivo? Aham. Mas só que isso daí é a mesma coisa, tá, Ana? É a mesma, a ideia é a mesma. Só que no giro da porta, ao invés da gente falar momento da força, a gente fala em binário, tá? Por quê? Nesse caso aqui, a gente Fala o quê? Eu não escutei. binário, o nome é binário. Ah, tá. É porque, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter, só tem uma opção. Ou existe o giro aqui, ou existe o giro aqui, no sentido horário, no sentido anti-horário. Mas no caso lá da porta, por exemplo, ou vamos pegar um outro exemplo até mais próximo para a gente. Na torneira, a gente pode girar ela em todas as direções, em todos os sentidos. Então, eu posso ter o sentido horário, o sentido anti-horário, eu poderia fazer um giro nessa situação aqui. Então, nesse caso, é um pouquinho distinto, mas é a mesma ideia. Então, quando eu estou fechando a porta, então basta a gente perceber o seguinte: quando fecha a porta, o giro ele está no sentido horário. Quando eu fecho a porta, ele está no sentido, ó, quando eu abro a porta, perdão, ela está no sentido anti-horário. Se ela está no sentido, então no momento de abrir a porta, o momento é positivo e na hora de fechar a porta, o momento é negativo. Foi isso mesmo que você falou, não foi? Agora eu me confundi. Não lembro o que eu falei, não. Aqui, ó, só você pegar, por exemplo, imagina que aqui seja a porta. Esse CD seja a porta. E aqui tem a... Esqueci como é que chama esse nome aqui. A porta fechada, certo? Se você for abrir a porta, vai estar fechada aqui, do lado de cá. Se você for abrir a porta, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Nesse movimento, ó, vamos colocar ele assim para cima, ele vai estar no sentido, a porta fechada. Se eu vou abrir a porta, ela vai estar no sentido anti-horário. Se eu vou fechar a porta, ela vai estar no sentido horário. Então, na hora de abrir, vai ser positivo, o sinalzinho, na hora de fechar, vai ser negativo. Ok? Ok. E é igual a própria roda do carro também, né? No momento, aí vai depender de como que o parafuso está lá, né? Mas deixa eu ver aqui. Colocou a roda. Aí tem que ver como é que tá o parafuso. Opa, porque aí vai depender, tipo assim, se o parafuso ele vai desenroscar no sentido horário ou se ele vai enroscar no sentido horário. Então, isso tudo a gente tem que saber, entendeu? Tem que ter esse certo cuidado aí. Beleza? Tranquilo? Beleza. Beleza. E a ideia que você tinha falado, a gente pode tratar como sendo binário, ok? Então, aqui, ó, um exercício de contextualização, tá? Fala o seguinte: forças diferentes, porém todas de intensidade, faltou um D aí, né? 20 newton. Como assim forças diferentes? O exercício é querendo dizer que são forças aplicadas em pontos diferentes, tá? Só que todas as situações, salvo engano, são três, a intensidade da força, para facilitar, para não ter que ficar repetindo toda hora, vale 20 newton. Atuam, né, numa porta de 1 metro de largura. Então, é como se isso aqui fosse a porta e aqui fosse o ponto O que a gente vai querer que ocorra o giro. Se o giro vai ser no sentido horário, se o giro vai ser no sentido anti-horário. Em três situações distintas, conforme as figuras que seguem. Calcule o momento da força aplicada em relação ao ponto zero, ponto O, que no caso seria a dobradiça da porta. Agora dá para a gente entender aqui, quanto que vai estar abrindo, quanto que vai estar fechando, em cada uma das situações esquematizadas. Então, vamos lá. Primeira situação, tá? Vou tentar fazer aqui mesmo, tá? Opa. Então, é como se fosse essa situação descrita aqui, ó. Beleza? Isso aqui a gente sabe que é a letra A.
Prontinho, vou duplicar isso aqui que fica mais fácil.